Meirelles decepcionou? Olha, Paulo, eu acredito que é pouco tempo de governança, de gestão, muita coisa a ser acertada. Eu continuo confiando no presidente Temer. Ele não estava no governo, ele não vinha no governo, ele não sabia o que fazer, ele não conhecia o governo? Não, mas isso aí nós sabemos claramente. O vice-presidente, ele é vice-presidente, ele não toma parte das decisões, e tanto é que, um período antecipado, ele mandou uma carta reclamando justamente dessa falta de conhecimento. O senhor gostou daquela carta? Não, eu acho que é uma forma, sei lá, política de colocar para a nação. Era uma forma de botar um pé na presidência. Também pode ser. Enfiar a faixa no braço. Também pode ser. Num país como o nosso, onde não há seriedade, onde há corrupção, onde há impunidade, e eu espero que não sejam colocados panos quentes em cima desses trabalhos que estão sendo feitos de forma muito profissionalizada, tanto por parte do Ministério Público como pela Polícia Federal. O país anseia por punidade a esses corruptos, seja quem for, não importa o escalão. Quem tirou dinheiro do erário, ele precisa devolvê-lo e precisa ser penalizado. A partir desse momento é que nós começaremos a reconstrução do país, quando houver de fato penas. Por exemplo, nos Estados Unidos, vou chamar novamente essa situação. Lá, quando se comete um crime e quando se é condenado, existe um período de condenação. Antes desse período, ninguém sai para a rua livre. A pena é cumprida. Mas lá tem presídios. Mas aqui pode ter também, pode ter presídios. Por que não tem? Mas por que não se faz? Por razão de não se fazer parcerias público-privadas. Porque as corporações não permitem isso. Porque quando vai fazer alguma coisa que for privatizada, as corporações se levantam. Por que o Temer não fez? Ele tem o queijo. Nós tivemos. A faca e o queijo na mão para fazê-lo. Eu te digo outra coisa. Nós tivemos há poucos dias na Federação, e onde se fez um movimento pela aprovação do pacote, né? Quando eu entrei, quase não consegui entrar porque tinha manifestantes que não queriam que fechasse a FE. A FE é muito importante, né? Sob o aspecto, a visão deles. Pesquisa se contrata. Hoje tem pessoas especializadas, né? Então eu tenho uma visão... Mas não é democrático as pessoas se manifestarem? Não, claro que é democrático, mas você veja o que eu quero dizer. O empresário tem o direito de se reunir e defender o pacote, que eu acho que está certo. Claro. Eu sou favorável. Agora, as pessoas que são contra não têm direito de se manifestar? Mas eu não disse isso, Paulo. Eu não disse isso. Bom, então tá. O que eu disse é o seguinte, que... Parece que o senhor está achando um absurdo ela estar lá. Não. É interpretação tua. Bom, não, eu quero entender. O que eu vinha falando, para nós não desvirtuar a conversa, é de que, por exemplo... mas não tem presídios. Mas por que não tem presídios? Porque não tem parceria público-privada. Mas por que não tem parceria público-privada? Porque quando quiser tirar isso da SUSEP, eles se manifestam. Quando quiser fazer alguma coisa que coloque em risco as corporações, se manifestam, e existe aí uma barreira onde o governo é emparedado e não consegue agir. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, né, Paulo, só concluindo. Sim. Eu acho que está na hora da gente começar a olhar a realidade, tomar ação, como fazer a gestão da sua casa, como fazer a gestão da sua empresa, ou como fazer a gestão de qualquer coisa que precisa ser organizada. Nós precisamos, sim, verificar o que é de atribuição do Estado cuidar, o que não é, e aonde há possibilidade do Estado fazer essa parceria pública-privada. Nos presídios não se cumpre pena hoje porque não tem presídios. A Brigada Militar, mesmo defasada no seu quadro, ela prende e outro dia o bandido está solto. As famílias dos brigadianos sofrem ameaças. Eu tenho uma doutora que cuida dos meus animais, dos cachorros que eu tenho, a veterinária, e ela é esposa de um brigadiano que trabalha na polícia especializada, de operações especiais. Ela recebeu inúmeras ameaças de bandidos que ele prende, e que eles vão atacar a família dela. Então, você veja bem a que ponto a gente chegou. Então, isso que eu quero dizer, quando você atribui o que é do governo fazer, ele tem que realizar e nós fiscalizarmos. O que é do privado fazer, o privado faz. O que há condições da parceria entre o governo e o privado deve ser feito, mas nós não podemos mais olhar por um lado só. A gente tem que olhar pelo lado correto. Tá bom, vamos privatizar os presídios, que eu concordo também plenamente com o senhor. Aí chega na hora do preso trabalhar, ele não precisa trabalhar. A lei desobriga ele de trabalhar. A lei Se ele quiser ficar vagabundeando, deitado, o dia inteiro dormindo, pode. Pois é, mas a lei precisa ser mudada. Mas então, o senhor acha que as leis passam por depuração moral e ética? Mas o que é moral e ético hoje nesse país?
Bom, eu sei o que é moral e ética, o senhor sabe o que é. Não, é o que nós queremos. Quem está aplicando? Onde está sendo aplicada a moral e a ética? Porque às vezes não passa por depuração moral e ética. Pois então, né? Nós temos aí uma Câmara Federal e um Senado que não está fazendo o seu papel, não está exercendo. O senhor acha que é ético e moral um brigadiano estar cedido por uma determinada instituição por 20, 25 anos? Claro que não. Não, mas é legal. Pois é. É legal. Então veja que os nossos parlamentares que criam as leis, criam essas coxas de retalhos todas, atendendo os interesses corporativos, e depois vai o juiz agora entender o malfadado espírito do legislador. E que nós estamos pagando agora. Nós estamos pagando. A má gestão, as leis precárias, deficitárias que a gente tem, cai na mão de quem? Dos juízes, dos desembargadores. Eles têm que resolver o problema, que a origem do problema é lá na ponta, e eles têm que resolver. Veja bem como é o nosso país. Veja, perguntei ao presidente, o que tem de bom? Vamos começar a divulgar o que tem de bom no Brasil. O Brasil usou 6% para a educação, 12% para a saúde. E ficou nisso. Mas ele está certo. É difícil. 2017 está quase chegando. Para o Unicred, isto significa novas oportunidades, conquistas e experiências. E para que o próximo ano seja também inesquecível, devemos investir em novas atitudes, assim buscando sempre a união entre as pessoas. A Unicred continua transformando o futuro de todos os cooperados. Boas festas e um ótimo 2017. Unicred, mais valor para você. 2017 está aí, presidente. Como é que nós vamos mudar tudo? Sabe o que eu queria? Uma injeção do governo federal. Vamos começar a construir um novo Brasil. Não só com cortes, mas com possibilidade de desenvolvimento. Nós temos coisas simples para fazer, vamos agilizar os licenciamentos ambientais, vamos agilizar os PPCIs, porque o burocrata ele quer mais poder. Então, aí vai para aquele momento orgásmico do não. Não. Aí é o orgasmo triplo, né? Não. Aí o outro te ajoelha nos pés do burocrata, pedindo clemência e aprovação, ou tu vai ao superior dele político, tu foi lá, agora tu não vai levar. Ou tu vai para a justiça, leva anos. Ou tu suborna, né, que era a prática anterior. Hoje não tem mais condições de fazer isso. Então o negócio é similar mesmo, não tem solução, e levar anos esperando. Então essa já seria uma medida. Vamos agilizar, vamos dar prioridade ao desenvolvimento. Não existe desenvolvimento plenamente sustentável. Nós temos que encontrar o equilíbrio denominador comum para agilizar tudo que é tipo de licença. Vamos incentivar as pessoas a ter uma empresa e gerar emprego. Não, nós desincentivamos. Essa que é a grande verdade. Não seria já uma medida salutar para que e a segurança jurídica da mesma forma? Porque essas coxas de retalho que eu falei, elas permitem N possibilidades. Inclusive, uma patente ou mesmo o registro de uma marca levar 2, 3 anos para acontecer. Uma patente, vamos patentear um celular. Daqui a 3 anos, quando ele é patenteado, já tem... Está fora. Já está Está fora do mercado. Já não existe mais, presidente. Mas, Paulo, assim, só voltando ao assunto anterior, eu teria inúmeras coisas para dizer o que tem de bom e que tem de diferente no Brasil. Porque o Brasil, além de ser um clima tropical, né, onde nós temos as nossas estações realmente que são, digamos assim, pontuadas, nós temos o frio, nós temos o calor, né, nós temos o outono, nós temos uma primavera maravilhosa, mas nós temos um povo trabalhador, né, nós temos uma terra fértil, e que ela não é devidamente aproveitada, por falta justamente de desenvolvimento. O governo, ele funciona dentro de todo o regime democrático, através da pressão. E aí eu pergunto, onde é que está a política de desenvolvimento industrial? Quando nós começamos a nossa conversa, né, nós iniciamos você dizendo o seguinte, a indústria está quebrada, né, sucateada, né? Ela está sucateada. Estão quebrando a indústria. Não fui eu que disse, foi o presidente Heitor Miller sentado antes. Pois é, mas o que aconteceu? Vamos voltar um tempo atrás. Lá na minha região da indústria do calçado, era mais fácil fazer um cabedal, aquela parte de cima do sapato, na China, era mais barato comprar na China do que fazer lá na nossa cidade. Né? Então o empresário fomentou isso, comprando mais barato. Mas que não é o empresário que fomentou, quem fomentou foi o governo. O governo pelos tributos. Pelos impostos, pela carga trabalhista, por tudo.
nós falamos lá no início isso, a carga tributária, a falta de reforma das leis da nossa CLT, né? Então, há uma série de ações que precisam ser feitas, né? Esse protecionismo que há. A nossa Constituição lá de 88, ela deu muitos direitos e quase não proporcionou ou encarregou a sociedade de deveres, né? Então, eu quero dizer o seguinte, tudo passa por decisões de pessoas humanas, vontade política. Se baixar os juros, definir uma política industrial competitiva, hoje nós sabemos disso, eu e tu fomos já para Hannover, nós vemos lá, quando é lançado naquela feira lá na Hannover Messe, quando ela é lançada cada ano, existem coisas que só vêm daqui a 5 anos aqui para o Brasil, só virão daqui a 5 anos para o Brasil. Quer dizer, a gente precisa desenvolver, precisa incentivar a criação, precisa incentivar a pesquisa, precisa desonerar a carga tributária. E como consegue se desonerar a carga tributária? Através de uma customização, ou seja, da adequação dos custos, redução dos custos, com cortes, sim, Paulo, com cortes profundos. Hoje, quantos assessores tem um deputado, um parlamentar? Quantos assessores tem? Quantos assessores tem uma presidência da República quando sai à sua disposição? Se não me falha a memória, são 8. 8 assessores que ficam à disposição do ex-presidente da República. E assim é em todas as esferas, né? Nós precisamos ser mais sérios, nós precisamos ser mais transparentes, nós precisamos de mais diálogo, precisamos conversar mais e precisamos realmente interpretar as coisas que estão acontecendo de uma forma de gestão profissionalizada. 2017 pode ser um ano muito bom da retomada, e eu acredito na retomada. Aqui no Rio Grande do Sul, nós já vimos em outubro que houve um resultado positivo nas vagas criadas de emprego. Nós tivemos ano passado 8.500 empregos a menos, deu negativo, né? Esse ano já deu 2.300 positivo, então já é um sinalizador. A safra é um sinalizador que a economia vai se recuperar. A baixa dos juros é outro indicador de que a economia pode melhorar, sim, né? E a partir de pequenas ações nós podemos fazer uma retomada, mas uma política industrial, ela é emergente, ela é muito urgente, ela precisa vir rapidamente. Eu, sinceramente, não é crítica, mas eu me espanto que líderes da Confederação Nacional da Indústria, foram senadores, ministros, estavam próximos ao governo federal. E jamais vi a apresentação de uma política moderna da indústria de desenvolvimento. Então, nós precisamos sim, nós precisamos ser profissionais, exigir do governo, os governantes precisam se cercar de técnicos, a exemplo do Luciano de Azevedo lá em Passo Fundo. É prefeito agora pela 2ª vez reeleito, com mais de 70% de aprovação. E nós vimos o que ele fez. Quando ele se candidatou, ele disse, os meus secretários não serão políticos, serão técnicos. Mas aí o senhor vê, né, já entrando na questão da corrupção, na Petrobras só botaram técnicos. Todos esses que estão presos aí da Petrobras, todos os diretores, os que pagaram propina são técnicos todos são técnicos, todos são engenheiros da Petrobras concursados. Concursados, todos os diretores são do plano de carreira da Petrobras, inclusive os presidentes. Mas aí se ele é técnico na área que ele estava correspondendo, ele estava tendo a gestão, não foi ético. Não foi ético. Foi corrupto e precisa pagar por isso. Próximo técnico que vier sabe que ele vai pagar o preço se ele fizer uma coisa errada. É isso que nós precisamos. Uma Constituição mais firme, com deveres e direitos. Não tirando direitos adquiridos, né? Mas nós vamos pagar um alto preço. Porque, olha, para o homem público, eu vou te dizer, é uma espada na cabeça, né? Ser gestor público. Eu não teria esse estômago para ser gestor público. Vamos pegar um caso dessas estatais. Tu bota lá o técnico, o presidente técnico. Aí ele se envolve no corporativismo e dá benesses para os seus colegas funcionários. Aí dá 14º salário, dá 15º, a meritocracia está na mão dele e vai tomando atitudes, com a aposentadoria, é isso e aquilo. Tudo bem, não deu certo o técnico. Bota um político, ele precisa de voto, ele se envolve na estrutura funcional da entidade e acontece a mesma coisa que aconteceu com o primeiro. Bom, vamos contratar alguém de fora, que não seja técnico da instituição e não seja político. Aí o cara vai para lá e ele é destruído pelos políticos. Agora vamos dizer, não, e o Pedro Parente na Petrobras, só que na Petrobras
os olhinhos, parece o Colorado aquele, né? Que tá olhando o Grêmio já foi embora. Lembra daquela, né? Vivesse esse momento, né? Então fica o camarada da Petrobras só olhando, pelo parente faz o que quer agora na Petrobras, porque desapareceu o moral dos funcionários. Acabou. Então ele pode fazer. Então ele tem a faca e o queijo na mão para fazê-lo. Não, correto, mas se você tiver uma legislação que permite isso, que permita isso, nós, sinceramente, nós teremos aí a tranquilidade de votar, né, e tanto em políticos e ter a tranquilidade também de quando um técnico é contratado. Quando existe uma legislação, e por isso que eu insisti na punição dos corruptos, seja em que escala for, isso vai ser uma escola para os próximos. E nós precisamos de austeridade, Paulo. Austeridade, linha de comando. E quando se coloca um processo de gestão em prática, existe uma coisa chamada metodologia. É feito sempre da mesma forma e controlado com definição de métricas. E a partir disso, o controle é mais fácil, a transparência ela está ali na mesa. Então as pessoas não podem mais buscar o benefício próprio. Meu presidente, e o senhor pode nos avaliar o ano esportivo, projetar o ano que vem? Olha, ainda existem Vem um cafezinho, se quiser, uma pausa para tomar o café. Então o senhor responde depois da pausa para o café, porque nós vamos agora ao quadro de saúde com a doutora Daniela Cornélio, da equipe do doutor Gilberto Schwartzman, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan. Doutora Daniela. Boa noite. Eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje vamos falar um pouco sobre o fibroadenoma da mama. O fibroadenoma é um tumor benigno muito frequente, corresponde a 90% dos nódulos encontrados em exames de mama. Ele costuma aparecer em mulheres jovens, entre 20 e 50 anos. Aproximadamente 1 em cada 4 mulheres possui, mesmo que não perceba o toque. O fibroadenoma ele é sensível a hormônios femininos, podendo então crescer na gestação, na amamentação, e após a menopausa ele costuma diminuir de tamanho. Ao exame clínico, ele se apresenta como um nódulo móvel, de consistência variável, geralmente único e indolor, com um tamanho que não chega a ultrapassar 3 centímetros. Nas mulheres jovens, o principal exame de imagem para nos auxiliar no diagnóstico é a ecografia. Em muitos casos, pode ser somente acompanhado com exames periódicos. A evolução para câncer é extremamente rara, porém, frente a características como margens indistintas, um crescimento rápido, grande volume, a biópsia ou a remoção do nódulo se faz necessária. Consulte com um especialista. Boa noite. Depois da doutora Daniela Cornélio, agora vamos ter um momento do esporte aqui, né? Porque ninguém é de ferro, nós temos também que pensar no esporte. Como é que está o ano futebolístico para o senhor, este ano que está chegando agora? Olha, a gestão... Vai enfrentar quem aí? O Brasil de Pelotas, Juventude, do Verdense? É um momento para conhecer o Brasil. É um caminho, mas nada diferente do que a gestão de governantes anteriores que nós tivemos, né? E que nós falamos bastante aí, a falta de gestão. A falta de gestão no Internacional resultou nisso de agora disputarmos a Série B. Mas a iniciativa privada... O Internacional é privado, hein? Eu ainda acredito no nosso departamento jurídico. Eu acho que tem condições da gente reverter isso. Olha, não mexe isso que daqui a pouco cai para ser. Tem documentos, não importa, mas o direito... documentos suspeitos. Não, isso aí... Olha, daqui a pouco cai para ser melhor ficar quieto. Eu não acredito que um advogado com AB produza documentos falsos. Realmente isso não passa pela minha cabeça. Pode ter recebido documentos falsos. Duvido que a fonte não seja perfeitamente confiável, né, ou conferida. Eu ainda duvido disso, mas tudo bem. Mas o que foi feito com o Internacional realmente é uma tristeza muito grande, os erros sucessivos, constantes, e a falta de humildade do gestor anterior resultou nisso, e que frustrou mais da metade do Rio Grande do Sul, né, e frustrou muita gente no país. Mas a gente vai voltar, e vai voltar com muita força. Talvez é um caminho que nós temos que trilhar. O que o senhor faria com esse plantel do Inter? Olha, eu estava esses dias brincando com um amigo meu,
Depois daquele Grenal de 5-0 na segunda-feira, nenhum jogador daqueles que jogou ou que entrou durante a partida vestiria mais a camiseta do Internacional, né? Tem que ser feita uma reavaliação profunda no plantel hoje. Existem pessoas ali, nós vimos no último jogo... São praticamente os mesmos. E os 4-1? Pois é, mas... O 4 não foi mais porque o Alessandro acabou com o jogo, começou a chutar a bola para tudo que é lado, brigou com o banco do Grêmio para o jogo não andar mais, senão seria mais. Não, mas é verdade. Mas... Aquele plantel desenhou esse que está aí. É o mesmo desenho. Eu acho que... Com os mesmos gestores. E o que é lamentável é a base que veio também, que entrou, que não deu certo. Pessoas que não têm a raça que deve ter um jogador que veste a camiseta do Internacional. Nós vimos no último jogo jogadores completamente desestimulados, apáticos. Parecia que o jogo estava ganho e que estava esperando só o final do apito do juiz. E a gente fica muito triste com toda essa história aí. Na série Lideranças Gaúchas, que anualmente realizamos, nós estamos com o presidente da FCDL, Vitor Augusto Koch. Vamos agora, presidente, ver o comércio com os olhos de quem pensa num comércio vendedor, da sociedade compradora. Como é que se reverte esse quadro no cenário atual? Existem mecanismos para que isso aconteça? Ou o comércio vai cortar? As lojas de shopping estão num padecimento incrível, né? Eu tenho conversado com pessoas que têm lojas em shopping sofrendo. Na rua, insegurança. Quer dizer, nem shopping, mas tem segurança também, né? Mas o que o senhor faria para resolver esse estado de coisas? Se o senhor tivesse o poder, claro, não é como presidente da FCDL, que pode fazer para reverter este quadro de venda e de compra e de venda? Não, como nós falamos no início do programa, um dos principais entraves hoje da comercialização são os juros. Nós temos aí notícias muito boas, que é o decréscimo da inadimplência. Nós descemos praticamente 3% nesse nível de inadimplência. E a partir do momento que os juros caírem, certamente os negócios irão prosperar no mesmo momento. O que eu diria aos nossos ouvintes, nossos telespectadores que assistem o programa, é de que precisa ser feito, sim, não importando o tamanho da empresa, processos de gestão, como nós falávamos no governo. Você precisa ter o controle da sua empresa através de uma metodologia, mas os 3 pilares básicos são, primeiro, a liderança. O líder, ele precisa estar muito preparado, o proprietário da empresa, o dono da empresa, ele precisa conhecer muito bem o seu segmento, ele precisa fazer com que ele tenha o domínio sobre os seus colaboradores e entenda muito bem o que o mercado está com tendências de consumir. As premissas básicas são a liderança, a metodologia e uma equipe qualificada, né? Ou seja, engajada, uma equipe comprometida, e nós empresários sabemos que a gente contrata sempre primeiro pela competência, depois o comprometimento e, por fim, a contribuição que esse contratado trará para a empresa. Então, definindo processos, modelos de gestão, é mais fácil nós sermos sustentáveis economicamente. Sempre um empresário, quando fala em sustentabilidade, o primeiro eixo é o da economia, né? A gente só abre um negócio para ter lucro, senão não haveria razão de abrir um negócio. E esse negócio ele precisa ser muito bem entendido. Nós, a cada ano, de acordo com o comportamento do mercado, nós definimos estratégias diferentes. Tu podes notar que esse ano as lojas já estavam ornamentadas com Natal no início de novembro. Isso não acontecia nunca, né? O Black Friday funcionou? Olha, o Black Friday ele vem funcionando, houve um período aí Aquela história de que é 50% de desconto em cima do dobro do preço? Isso não funciona mais, né? Porque as pessoas hoje estão informadas. Hoje existem sites especializados que fazem o comparativo na hora. Do Black Friday você anuncia um preço, ele vai lá, olha outro preço e vê que é engano. Isso é tiro no pé, né? Você coloca fora aquele cliente, marca aquele cliente
cliente e sabe que a sua empresa não é séria quando você atinge isso. Quando você oferece uma promoção, um desconto, ele realmente tem que ser real. Ele tem que ser um desconto que dê a oportunidade, ou seja, a experiência de uma boa compra num momento especial. E aí sim ele vai dar certo. Nós acreditamos muito nas lojas de rua, que tem crescido, né, o seu faturamento. A questão dos shoppings que tu abordaste realmente é um problema, porque os investidores foram muito vorazes na cobrança de aluguel, de repartição de todos os custeios, exigindo até 14º salário em algumas ocasiões, e que fez com que o lojista começasse a reavaliar a sua participação dentro desse shopping. E lá nos Estados Unidos, tu sabe muito bem que já é uma tendência há mais de 3 anos de que eles fazem centros de compras, ou seja, shoppings de rua, onde se instalam a céu aberto várias lojas, inclusive lojas de âncoras, né, lojas com fama, outlets e centros de compra, onde há uma convivência, onde se valoriza o convívio familiar, o passeio a céu aberto, enfim. Isso é uma tendência que certamente em breve tempo entrará para o Rio Grande do Sul com muita força. Nós já temos alguns shoppings assim parecidos. Navegantes seria uma sinalização para isso? Foi um projeto muito moderno lá na frente, mas que ainda todos não estavam habituados, mas que é parecido com isso, né? E então nós temos sim noção de que vai ser um ano muito difícil, mas que através da organização nós podemos ter crescimento, porque as evidências do mercado estão aí, são evidências concretas. Nós tivemos 7 anos de resultados positivos, agora em 2 anos nós perdemos praticamente o que nós ganhamos nesses 7. E é um ciclo, esse ciclo começa a voltar agora e a crescer em 2017. Como está a vida em Três Coroas? Muito boa. Sua terra? Muito boa. Onde o senhor tem negócios? Três Coroas é muito bom de se morar e é um povo ordeiro. Por que o nome Três Coroas? Três Coroas a origem do nome, na verdade, começou com Santa Maria, do Mundo Novo, e aí Santa Maria já tinha Santa Maria lá em 1959, e depois era para ser Mundo Novo, tinha lá no estado de Goiás, no Mato Grosso, e aí a gente tinha um pinheiro na divisa entre Três Coroas e Igrejinha com 3 copas, e naquela época a gente não dizia copa, dizia um pinheiro com 3 coroas, então são 3 coroas. Não tem nada a ver com as mulheres. Não, não tem nada, e na verdade a gente sempre brinca, quando a coroa passa do tempo, a gente manda para a Igrejinha ou para 2 irmãos. Maravilha, maravilha. Pô, eu optei o Fortes e Livres de Mussum e o Mundo Novo de Três Coroas. Mundo Novo e Igrejinha era um grande clássico. Eu sou antigo, hein, Sérgio? Tu imagina isso, presidente? Obrigado. Sucesso para o senhor, para o nosso FCDL, para o seu setor, o comércio. Muito obrigado. Com a família também. Muito obrigado. Muitas realizações para 2017. Muito obrigado a todos Grande que nos assistem. Nós assim estamos encerrando mais este programa da série Lideranças Gaúchas, né? E tivemos o prazer de ter diante das câmeras da nossa TV Pampa, glorioso presidente do FCDL, Vitor Augusto Koch. Retornaremos de segunda a sexta, sempre neste horário.